Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Douglas, eu sou professor de física de vocês, né? E nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, tá? Que é a cinemática. A gente dividiu esse tema em duas partes. Primeiro a gente vai trabalhar o que a gente chamou de cinemática 1 e na próxima aula, né, teórica, a gente vai trabalhar o restante da cinemática, tá ok? Porque é um tema extremamente importante, né, e que cai muito, principalmente no Enem, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, para começar, a gente pode dizer o seguinte, que a cinemática, né, como vocês podem ver aí, é a parte da mecânica, pessoal, né? É a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas, né? Então, a gente fala o seguinte, por exemplo, estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas, a gente pode dizer, por exemplo, essa canetinha, ela caiu, né? Ou seja, ela desenvolveu um movimento de queda, não é? E a cinemática, nesse caso, ela não quer saber o que gerou, né, de fato, essa queda, entendeu? O que, por exemplo, gerou esse movimento aqui que eu fiz agora. Não quer saber, entendeu? Ela só vai estudar os movimentos sem se preocupar com suas causas, ou seja, o que está gerando o movimento, entendeu? Quem se preocupa com as causas do movimento, né, é a dinâmica, que a gente vai ver mais pra frente, tá ok? Mas a princípio a gente vai estudar a cinemática, ok? Bom, e antes de mais nada, é importante a gente apresentar para vocês alguns conceitos, né, que são extremamente importantes e que vão ajudar a gente no estudo, né, dessa parte da mecânica, do estudo dos movimentos, né? Então, primeiramente, o que vem a ser movimento? Pessoal, movimento é a variação de posição ao longo do tempo. Por exemplo, olha só, essa canetinha aqui, ó, ela está modificando a sua posição, né, conforme o tempo vai passando, entendeu? Então, essa variação, essa mudança de posição ao longo do tempo, né, conforme o tempo vai passando, a gente dá o nome de movimento. Tá ok? Bom, agora o que vem a ser o repouso? O repouso, olha só, o repouso ocorre quando um corpo, né? Quando eu falo corpo, eu posso falar objeto, pessoa, né? Tanto faz. Ou seja, então, ó, o repouso ocorre quando um corpo permanece na mesma posição ao longo do tempo. Por exemplo, essa canetinha aqui, ó, nesse exato momento, vejam bem, ela está na mesma posição, como a gente pode ver aqui, ao longo do tempo. O tempo está passando e ela continua na mesma posição, não é mesmo? Então, sempre quando a gente tiver isso, a gente vai ter, né, o repouso, tá ok? Que era o contrário do movimento, né? O movimento era a variação da posição ao longo do tempo. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar se um determinado corpo ou um determinado objeto está em movimento ou em repouso, porque tudo depende do referencial, tá? Porque um corpo ele pode estar ao mesmo tempo em repouso e em movimento. Isso dependendo do referencial. Vocês querem um exemplo? Olha só. Quando vocês estão dentro de um carro, por exemplo, com seus pais, né? E o carro está em movimento, né? Vocês estão, por exemplo, lá sentado no banco traseiro do carro, ok? Bom, e o carro está em movimento. Pessoal, vocês em relação, né, aos seus pais, as pessoas que estão dentro do carro, vocês estão em repouso, não é mesmo? Beleza. Mas vejam bem, o carro está em movimento, né? E vocês, em relação às pessoas que estão na rua, né? Vocês estão em movimento, não é mesmo? Porque o carro está em movimento e vocês estão se movendo também, entendeu?
Então, esse exemplo do carro, né, de vocês dentro do carro, exemplifica o que eu acabei de falar, que um corpo ele pode estar ao mesmo tempo em repouso e em movimento. Isso tudo depende do referencial. Então, sempre quando a gente perguntar se um corpo está em movimento ou em repouso, a gente precisa saber do referencial. Tá ok? Os outros conceitos, né, que eu tenho para passar para vocês é o conceito de velocidade, que é representado por Vzinho, né? A velocidade, ela mede a rapidez de um corpo, tá? A rapidez com que um corpo se movimenta. Já a aceleração, pessoal, a aceleração, que é representada geralmente pela letra Azinho, né? A minúsculo, né? Mede a variação de velocidade, né? A variação de velocidade ao longo do tempo, tá ok? Bom, então, é muito importante, pessoal, na física em si, né? E na química também, na matemática, a gente trabalhar com as unidades, né? As grandezas, né? As unidades das grandezas, não é mesmo? Então, de tudo que eu falei para vocês aqui agora, né? A gente tem padronizado, né? Mundialmente, algumas unidades, né? Para essas grandezas, né? E essas unidades, geralmente, elas são padronizadas, tá ok? Por exemplo, a distância, né, que um corpo percorre, que a gente chama de Dzinho, geralmente ela é dada em metros. Ok? No sistema internacional, tá? Em metros. O tempo no sistema internacional, né? O tempo que um corpo está em movimento, o tempo em que um corpo está em repouso, ele é dado em segundos. Ok? O tempo é dado em segundos, que é representado por um Szinho. E a velocidade, pessoal, ela no sistema internacional, ela é dada em metros por segundo, tá? E a aceleração no sistema internacional, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a cada segundo, né? A cada segundo, o corpo anda tantos metros, ok? E nesse caso aqui, quer dizer que a cada segundo, a velocidade varia em tantos metros por segundo, ok? Bom, então, inicialmente, os conceitos que a gente precisava saber era isso, tá, pessoal? Agora a gente vai passar para a parte dos movimentos propriamente dito, tá? E o primeiro movimento que a gente vai estudar aqui é o movimento retilíneo uniforme, tá? Não sei se vocês lembram, né? Lá do ensino médio, ele era muito comum, né? A gente estudava bastante, ok? Pessoal, então ele é o primeiro movimento, ele é um movimento mais simples, né? E o próprio nome já diz, ó, ele é um movimento retilíneo, ou seja, ele ocorre em linha reta, como a gente pode ver aqui, beleza? E ele é uniforme. Esse uniforme, sempre quando a gente vê na física a palavra uniforme, isso quer dizer constante, tá? Mas o que quer dizer constante nesse caso desse movimento? Quer dizer que a velocidade é constante, entendeu? Essa velocidade com que o corpo está andando aqui, ó, ela é constante, ou seja, ela é a mesma ao longo do tempo. Por exemplo, se eu falar que a velocidade aqui é 10 metros por segundo, isso quer dizer que ela sempre vai ser 10 metros por segundo, entendeu? Ou seja, a cada segundo esse carro está andando 10 metros, ok? Bom, e se a velocidade é constante, pessoal, a aceleração é nula, não é mesmo? Porque a gente acabou de ver, né, nos conceitos que a aceleração é nada mais, nada menos que variação de velocidade. Se eu não tenho variação de velocidade, então a minha aceleração é nula, tá? Pessoal, é o seguinte,
Tem uma formulinha que é muito famosa, né, no movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, vamos fazer o mesmo desenho aqui embaixo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Eu vou desenhar aqui de novo para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Então aqui está o carrinho e esse carrinho ele está se deslocando com uma velocidade, né, que eu vou chamar de V, tá? Ok? E ele está se deslocando em linha reta. Beleza? Aqui é o chão, né? Linha reta. Passou-se um tempo, ele veio parar aqui, ó. Ok? Então, transcorreu um tempo, né? E o carrinho veio parar aqui. Na verdade, ficou desproporcional. Esse ficou maior que esse, né? Mas vocês não levam em consideração, não. Tá, pessoal? Bom, então tá. Pessoal, vejam bem. Daqui, ó, até aqui, vocês concordam comigo que esse carro, ele percorreu uma distância que a gente vai chamar de distância D? E, se tratando de movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade aqui era V, aqui também vai ser V. Ok? Bom, além disso, pessoal, para esse carro desenvolver esse movimento, ele gastou um tempo. Vocês concordam comigo que ele gastou um tempo? Então, a formulinha que a gente tem, né, famosa, do movimento retilíneo uniforme, ela fala o seguinte, que se eu pegar essa distância que esse carro percorreu, na verdade, fala o seguinte, que se eu quero saber a distância que esse carro percorreu, é só eu pegar a velocidade com que ele está se deslocando, porque a velocidade é constante, e multiplicar pelo tempo que ele gastou daqui até aqui, ok? Esse aqui é a formulinha, né? Aquela formulinha famosa que a gente vê desde o ensino médio, né? Onde D é a nossa distância, não é mesmo? Distância. O V é a nossa velocidade, né? E o T é o tempo, não é? E o T é o tempo, como a gente já havia visto. Ok? Então, pessoal, é isso, ó. Essa relação a gente pode aplicar para esse tipo de movimento. Para facilitar, né, a memorização dessa fórmula, né, é o que a gente, né, fazia lá no ensino médio, né? Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. Olha só. D de Deus, V de velocidade e T de tempo. Então, Deus vê tudo. Mas, pessoal, vejam lá. Olha só. Essa fórmula, ou seja, distância é igual a velocidade vezes o tempo, ou seja, Deus vê tudo, ela só pode ser aplicada só e somente para o movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando o movimento for em linha reta e quando a velocidade for constante. Tá ok? Então, essa é a formulinha que a gente, né, tem desse movimento, tá? E a gente precisa gravar ela. Mas é tranquilo, Deus vê tudo, tá ok? Pessoal, então, pra gente terminar essa parte, a primeira parte da cinemática, né? Essa primeira parte do movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar agora com os gráficos, tá? Que costumam cair muito na prova também do Enem, né? E o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar
é o gráfico da distância em função do tempo, tá? Para o movimento retilíneo uniforme. Então, vejam bem, aqui eu tenho os meus eixos, né? Onde eu tenho a minha distância em metros, né? Como a gente viu. E aqui eu tenho o tempo, né? Em segundos. Pessoal, é o seguinte. Para o movimento retilíneo uniforme, né? O gráfico de distância em função do tempo vai ser uma reta desse tipo aqui, ó. Ok? Isso porque, olha só, à medida que o tempo vai passando, né? Tá vendo? À medida que o tempo vai passando, né? A distância que o carro percorre é a mesma, porque a velocidade é constante, ok? Então, ó, à medida que o tempo vai passando, a distância percorrida, ou seja, esses intervalos aqui, ó, eles são os mesmos, entendeu? Foi o que eu falei para vocês. Por quê? A velocidade é constante, tá ok? E o outro gráfico que a gente tem é o gráfico da velocidade, que é o Vzinho, né? Em função do tempo, não é mesmo? Velocidade em função do tempo. Pessoal, então aqui a gente tem o nosso eixo, né? Os nossos eixos. Onde no eixo Y eu vou ter a minha velocidade, que é dada em metros por segundo, não é? E no eixo X eu vou ter o tempo, que é dado em segundos. Pessoal, o que eu disse para vocês no movimento retilíneo uniforme? A velocidade ela é constante. Se ela é constante, ela é uma reta constante. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a velocidade permanece a mesma. Por exemplo, 10 metros por segundo. Ok? Então, do movimento retilíneo uniforme, os dois gráficos que a gente tem são esses, tá? Porque a gente não tem aceleração no movimento retilíneo uniforme, ok? Então, pessoal, sobre a primeira parte da cinemática, o que eu tinha para dizer para vocês era basicamente isso, tá ok? Na próxima aula vai ser exercício sobre esse tema e na outra aula nós vamos dar continuidade à aula teórica, né? Para finalizar essa parte da cinemática. Aí a gente vai ver os outros tipos de movimento, movimento variado e movimento uniformemente variado, ok? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima e até mais.